Olá galera, eu sou a Verônica Pedroso, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, se você já acompanha o meu trabalho, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui hoje. Se você tá chegando novo, já aproveita, se inscreve, fica sabendo que esse canal aqui é canal pra gente bater papo, pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e infelizmente a gente não conhece ninguém. A gente tem que ficar sempre de olho aberto, ficar em alerta, porque somente a gente vai cuidar da nossa segurança, ninguém vai fazer isso no nosso lugar. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje é um caso que aconteceu no ano de 2020, é um caso recente e é o caso da Delphine Jubilard. Se você não gosta de caso de mistério, já vai parando por aqui, já deixa um comentário, porque como é um caso bem recente, esse caso é um caso cheio de mistério e até hoje a gente tá aí perdido sem saber o que aconteceu com essa moça. No dia 15 de dezembro de 2020, na cidade de Cagnac-les-Mines, aqui no sul da França, a Delphine, de 33 anos, estava jantando com o filhinho dela de 6 anos. Aí o marido chegou, começaram a jantar, todo mundo jantou ali, aí arrumou a louça da janta. A Delphine, ela foi sentar ali na frente da televisão com o filho dela para estar assistindo um programa de talento e o marido dela, o Cédric, ele foi fazer o que ele fazia todas as noites. Ele pegou o lixo, foi colocar do lado de fora e pegou o cachorro, foi dar uma volta. Quando ele caminhava com o cachorro, ele aproveitou para fumar o cigarrinho dele, ele fazia isso todas as noites. Esse era o ritual do Cédric. Ele também tinha 33 anos. Depois disso, ele voltou para casa, viu que a esposa ainda estava ali sentada no sofá com um filho de 6 anos, assistindo um programa de talento. Aqui na França tem muito programa de talento. Aí ele falou, poxa, eu tô indo dormir, já são 10h30 da noite, amanhã eu tenho que acordar cedo porque eu vou trabalhar. Deu um beijo na esposa, deu um beijo no filho e foi dormir. O Cédric, ele era do tipo que quando ele dormia, a casa podia cair, porque ele não acordava. Então ele apagou, simplesmente apagou. Quando o despertador dele tocou, eram 4 horas da manhã, na madrugada. Ele saía realmente bem cedinho para o trabalho. Quando ele acordou, ele achou estranho que a esposa não estava na cama. Ele falou, cadê a Delphine? Aí começou a procurar nos quartos, foi no quarto do filho, na sala, nada da esposa. Aí ele começou a ficar muito preocupado. Olhou do lado de fora da casa, viu se a porta estava aberta e nada da esposa. Foi nessa hora que o Cédric, ele começou a ficar bem preocupado. Sem saber o que fazer, ele decidiu começar a mandar umas mensagens às 4 horas da manhã para as amigas da Delphine. Ele pegou o celular, viu que tinha ali um grupo de amigo no WhatsApp dele, e ele falou, vou mandar mensagem para as meninas aqui, mandar mensagem para os rapazes para ver se alguém tem notícia da Delphine, para saber para onde que ela foi. Ele começou a entrar em desespero, rapidamente ele falou, vou ligar para a polícia porque isso aqui tá muito estranho, ela não sairia de casa sem ter falado comigo. Ele ligou para a polícia e às 4h50 a polícia chegou até a casa do Cédric, viu que ele estava muito triste, muito em pânico, não sabia o que fazer e realmente estava muito perturbado com esse sumiço da esposa. A polícia tentou acalmar, falou que eles iam fazer alguma coisa, aí pegaram um carro, fizeram uma ronda ali no bairro e nada, nenhuma pista da Delphine. O dia foi amanhecendo e às 8 horas da manhã do dia 16 de dezembro, o Cédric, ele teve que ir para a delegacia para estar sim declarando o desaparecimento da esposa e para estar dando mais detalhes. Na delegacia, ele comentou de cara que os dois eles estavam em processo de separação. Eles viam que o casamento já estava desgastado e que os dois, de comum acordo, queriam a separação. Então ele deixou isso bem claro. A gente estava nesse processo aí de vamos nos separar, todo mundo da família já estava sabendo, mas isso não é nenhum problema. Ele disse também que logo que ele acordou, ele viu que a filhinha bebê, porque além do menininho de 6 anos, o casal tinha uma bebê, a bebezinha estava chorando e ele falou, ela nunca deixaria os filhos sozinhos, ela sempre falaria onde ela fosse, eu iria saber o que aconteceu com ela, não sairia assim do nada, ela é uma mãezona mesmo, ela não faria isso com os filhos dela. E ele também disse para a polícia que na madrugada, quando ele acordou para ir trabalhar, ele saiu lá para ver o jardim, alguma coisa, para ver se ela estava lá fora, a Delphine, e ele percebeu que o cachorro que ele tinha prendido na garagem, o cachorro estava solto. Ele falou, caramba, talvez a Delphine ela tenha saído aqui à noite, lá pelas 11h30, meia-noite, ela soltou o cachorro, porque eu prendi o cachorro na garagem, isso ele lembrou na hora e falou pra polícia. Daí quando eu abri a porta ali às 4 da manhã pra estar procurando no jardim, eu vi que o cachorro tava solto. Aí ele falou, eu acredito que a Delphine, ela tenha assim saído pra estar passeando com o cachorro ali fora e infelizmente ela encontrou uma pessoa mal intencionada. Vou falar um pouco do casal aqui pra gente estar sabendo da história do Cédric e da Delphine. Eles se encontraram no finalzinho do ensino médio, começaram a namorar e viram que tinham assim muita
muita coisa em comum, então resolveram se casar. O casamento aconteceu no ano de 2013 e rapidamente eles tomaram ali a decisão de vamos construir uma casa, porque daí é uma casinha do nosso jeito, do nosso gosto, vamos construir uma casa. Então eles começaram a construir uma casinha, aí aconteceu o casamento, aí logo depois veio o filhinho, que na época aí de 2020 estava com 6 anos, e a bebezinha de 2 anos. No começo era muita alegria, muita harmonia. A Delphine, ela trabalhava como enfermeira. Aqui na França, enfermeira trabalha demais. Então, em todos esses anos de casamento, ela trabalhava muito para trazer dinheiro para casa. Ela queria terminar essa casa que ainda estava em construção desde 2013, ainda estava construindo ali, e ela não via fim nas obras da casa dela, sabe? Para ela trabalhava, dava ali todo o dinheiro dela, todo o suor de todos os dias, e a casa nunca ficava pronta. Ela, no serviço, era a alegria das amigas, ela era uma pessoa assim discreta, muito correta com as coisas dela. Quem conhecia bem a Delphine sabia que ela não estava tão feliz no casamento dela, que já estava bem desgastado. Estava desgastado também porque o Cédric, ele não ajudava tanto assim. Diferentemente da Delphine, que trabalhava pra caramba, ele trabalhava de vez em quando, fazia uns bicos e ele era meio assim folgado, sabe? Ele usava aquela erva verde, gostava de ficar de boa, então foi isso que deixou ano após ano a Delphine bem assim chateada, porque ela via que ela fazia tudo, ela era aquela mãezona, trabalhava, e o cara às vezes ficava ali em casa, não fazia nada, aí não fazia um serviço de pedreiro para ajudar a terminar a casa, e ela falou, não, isso aqui tá muito ruim, só eu que faço. Os dois, eles tinham uma personalidade assim bem diferente. Ela era discreta, ela era agradável com as pessoas. O Cédric não, ele já era mais assim, gostava de chamar atenção, não levava desaforo para casa, às vezes ele discutia com os vizinhos, ele não tava nem aí, sabe? Pisava no calo dele, ele já xingava, já falava alto, ele incomodava às vezes os vizinhos, porque ele fazia umas coisas assim que realmente eram para incomodar, ele não fazia questão de mostrar para todo mundo, eu estou aqui, eu faço barulho e eu gosto de incomodar mesmo. Então, conforme todos esses anos aí de casamento foi passando, essa relação foi ficando bem desgastada. A Delphine, com toda essa tristeza no casamento, ela foi esquecendo dela mesma, sabe? Não cuidava mais do cabelo, não cuidava mais da unha, ia ficando só em casa, de pijamão, foi perdendo aquela autoestima que toda mulher, a gente tem que achar isso ao longo da nossa vida e ter isso com a gente. Ela acabou perdendo isso, infelizmente, por causa de toda essa situação chata aí. Mas aconteceu uma coisa em julho de 2020. Ela começou a bater papo em vários sites de relacionamento daqui e ela encontrou um amante. Como o marido dela sempre deixava ela de lado, nunca ajudava em nada, ela estava triste, ela encontrou um cara que estava ali para escutar, para conversar com ela, estava presente. No começo era só enviar mensagem, conversar, ligava de vez em quando. Aí foi passando o tempo, os dois se viram e eles perceberam que, poxa, essa vida que a Delphine tá levando não é legal, então vamos pôr um ponto final, né, no casamento da Delphine e vamos seguir a vida. E foi isso que a Delphine fez. Ela ali em agosto do ano 2020, ela viu que o amante tinha tudo que ela queria, os dois estavam assim, realmente pensando em ir na mesma direção, o cara era trabalhador, falava muito em assumir as crianças, que ela não ia ficar sozinha, que ia ajudar, que amava demais a Delphine e tal. Ela viu que, poxa, eu posso mudar de vida aqui, porque eu tô tão largado, meu marido não tá nem aí pra mim, então eu vou arriscar e eu vou mudar de vida. Então ela começou a mudar de pouquinho em pouquinho, e o Cédric, ele foi percebendo. No começo ele não sabia que ela tinha um amante, não. Ela começou a correr, começou a ficar mais bonita, cuidar do cabelo, sabe? Voltou a autoestima dela. Como o marido não tava nem aí pra ela, perdeu, o amante, ele deu esse sopro novo de vida pra ela. Então ela começou a ficar bonitona de novo. Aí em agosto de 2020 ela abriu o jogo pro marido. Falou, olha, você sabe que o nosso casamento aí já tá desgastado, a gente já não tá se dando bem. Pra não piorar a situação, principalmente pras crianças, a gente tem que se separar. E ela contou tudo pro marido. Falou, vamos separar. Então, como ele disse na hora do primeiro interrogatório, tava tudo certo, eles iam sim se separar. A investigação foi continuando, né? Porque os dias foram passando e nada da Delphine. A polícia começou a conversar com os vizinhos, os familiares. Os familiares, eles contaram pra polícia que o Cédric, ele não queria a separação, não. Ele fez tudo pra reconquistar a Delphine novamente. Disse que ia mudar, que ia ser diferente, que a casa, né, a construção ia ser terminada rapidinho, que eles iam ficar bem. Só que a Delphine, ela já estava cansada disso, né? Desde 2013,
escutando essas histórias e nada do cara mudar? Ela falou, não, eu quero um basta, eu não quero ficar nessa relação, porque eu sei que você não vai mudar, cara. Não adianta você ficar falando essas coisas pra mim, porque eu sei que não vai mudar. Então, vamos acabar por aqui para que isso não fique tão ruim depois para os nossos filhos. Os vizinhos também falaram uma coisa que fez total sentido para a polícia. Eles disseram que toda vez que uma pessoa saía para passear com o cachorro, era o Cedric. Eles nunca viam a Delphine passeando com o cachorro, que ela não era muito chegada nisso não. Então, como ele falou no primeiro interrogatório, o Cedric, que ela passeou na madrugada com o cachorro, era mais bizarro ainda. Se durante o dia, no comecinho da noite, ela nunca fazia isso, por que ela ia fazer isso de madrugada? As amigas mais chegadas da Delphine falavam para a polícia no interrogatório que ela estava decidida a sair da casa dela depois das festas de fim de ano. Então, ela só estava esperando realmente ele passar Natal, Ano Novo, e ela ia para um outro local e ia estar morando sim com esse amante. Ela tinha tomado essa decisão e era o que ela iria fazer para o ano de 2021. Então seria coincidência ela ter desaparecido antes? O filhinho de 6 anos do casal, ele teve que ir para o interrogatório também, tadinho. E ele falou que nesse dia que a mamãe desapareceu, ele viu e ouviu da porta do quarto dele que teve uma briga, uma discussão entre a mãe e o pai. Ele falou que ele colocou a cabecinha ali para fora da porta do quarto dele e ele viu um empurrando o outro. Então a polícia sabia que tinha sim acontecido alguma coisa, uma discussão muito forte entre os dois. Só que isso o Cedric não falava. A polícia descobriu que o casal tinha fechado uma conta comum alguns dias antes do desaparecimento da Delphine, mas isso não justificava nada e infelizmente até então a polícia não tinha prova nenhuma contra esse marido. Eles decidiram colocar o Cedric sobre escuta e eles estavam olhando ele, monitorando o Cedric 24 horas por dia para ver se alguma coisa aparecia. No dia 23 de dezembro de 2020, os habitantes da cidadezinha aqui do sul, eles decidiram fazer uma busca coletiva para ver se eles encontravam essa moça, se ela estava em algum lugar. Foram mais de 1000 pessoas e o Cedric também estava nessa busca coletiva. Foi um clima assim bem estranho, porque muita gente achava que o Cedric tinha feito alguma coisa e muita gente achava que ele era inocente, porque ele estava triste, estava na fossa, tudo mais. Então ficou aquela coisa assim bem dividida, um climão bem estranho. Como eu já falei para vocês, o Cedric ele estava sendo assim monitorado à distância sem saber desde o dia 16 de dezembro, mas infelizmente a polícia não achou nada, nenhuma pista. A casa do casal estava lacrada, todos os pertences da Delphine estavam dentro da casa, a bolsa, documento, o óculos dela que estava quebrado, talvez tenha sido por conta da discussão, mas não tinha como provar. A polícia decidiu também passar a casa no pente fino, então colocaram aquela substância, o Blue Star, para ver se tinha alguma marquinha de sangue e não tinha absolutamente nada para estar incriminando esse marido. Então as investigações continuavam e infelizmente a polícia não tinha nada ainda. Como a gente sabe, uma coisa que está ajudando e muito nas investigações é olhar o histórico do telefone da vítima e dos suspeitos. E a polícia fez isso, olhou o histórico do telefone da Delphine. Eles viram que no dia 15 de dezembro, que foi o dia que ela desapareceu, umas 14 horas, ela recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Essa mensagem falava assim: olha, eu sei que você está com o Tony, vou chamar de Tony aqui, tá? Não é o nome verdadeiro. Sei que você está com o Tony, mas ele está comigo. Enquanto ele estiver comigo, não vou aceitar que ele fique com você. Mas se ele escolher ficar com você, eu vou respeitar a escolha dele, mas ele vai ter que sair de casa. Aí a polícia viu isso e logo de cara já entenderam. A esposa do amante da Delphine, ela sabia, ela ficou sabendo nesse dia 15 de dezembro aí que ela era a amante do Tony, o marido. A polícia continuou olhando o histórico. Às 19 horas, mais ou menos, tinha outra mensagem. Dessa vez era do Tony, o amante, e dizia assim: vou comprar vinho pra gente comemorar esse grande dia. Isso queria dizer que ele tinha, sim, escolhido a Delphine, que ele ia deixar a esposa para estar vivendo com ela. A polícia investigando mais. A polícia ficou sabendo que a Delphine, ela tinha planos de morar com o amante certinho mesmo, já com apartamento reservado, tudo, no mês de fevereiro de 2021.
Claro que a polícia foi conversar com o amante Tony, que é um nome aí fictício, e também com a esposa dele, mas esses dois tinham um álibi concreto e realmente não tinham nada a ver com o desaparecimento da Delphine. Uma outra coisa que ajudou a polícia foi a última mensagem que a Delphine enviou nesse dia 15 de dezembro. Às 22 horas e 35 minutos, ela enviou uma mensagem de boa noite para o amante Tony. Depois disso, ela sumiu. Ninguém nunca mais viu a Delphine. Conversando com Tony, o amante da Delphine, e a esposa dele, a polícia pôde perceber rapidinho que a esposa do Tony, ela estava querendo separar. Já fazia algum tempo, porque ela sabia, ela deixou bem claro para a polícia, o Tony é maior cafajeste, mulherengo, não me respeita, me trai à torta direito. Eu já conversei com a Delphine, já mandei mensagem, já liguei para ela algumas vezes e eu deixei bem claro, olha, ele não tá com você por amor, ele vai te iludir, olha o que tá acontecendo comigo, se ele fez comigo, ele vai fazer com você, abre seu olho. Ela falava pra Delphine, você não é exclusividade, tem mais gente na jogada. E a Delphine toda apaixonada, não, essa mulher tá querendo ficar com o marido, ela não acreditava. Mas a esposa do Tony deixou claro pra polícia, eu quero me separar. Tanto é que, coitada, a Delphine, ela vai, né, recuperar esse problema pra vida dela e eu tô indo pra outro país, eu quero refazer a minha vida. E ela realmente tinha planos, passagem, ela ia sim fazer a vida dela em outro lugar. E o álibi dela era concreto. Ela não estava próxima à casa da Delphine nesse dia do desaparecimento. O Tony era a mesma coisa. Ele não assumia não que ele era mulherengo. Dizia que ele gostava demais da Delphine, queria sim começar uma vida nova com ela e que seria uma vida cheia de respeito, amor e harmonia. E olhando o histórico do telefone dele, né, a localização, ele também não estava nada próximo e ele tinha um álibi concreto, tinha gente que viu ele nesse dia. Então os dois estavam fora de qualquer suspeita. O tempo foi passando e nada da investigação avançar. Não tinha novo suspeito, não tinha nenhuma pista e a Delphine ainda estava desaparecida. Claro que o Cedric, ele continuou vivendo a vida dele, ele foi em frente. Ele começou a se inscrever em alguns sites de relacionamento, ele começou a sair com a mulherada, conhecer gente nova, começou a namorar. Ele colocou foto dele com a namorada no Facebook, isso foi muito mal visto pela família. Então a polícia ainda estava em cima ali, mas não tinha nada de concreto para incriminar o Cedric. Acontece que no dia 18 de junho de 2021, a justiça francesa publicou uma nota informando publicamente que o Cedric ele seria preso, pois ele é sim o principal suspeito, mesmo se não tem provas concretas. A única coisa que eles têm contra o Cedric é a história que ele contou. Ele falou que a Delphine saiu talvez para passear com o cachorro, coisa que ela nunca fazia, e outra coisa que ele falou que ele estava totalmente de acordo com a separação, mas de acordo com familiares e amigos não era nada disso não. Ele não queria se separar de jeito nenhum. Então por essas incoerências aí que ele contou, ele foi preso e atualmente ele está na cadeia esperando um julgamento. O Cedric, para vocês terem ideia, ele tem 3 advogados, porque como virou um caso muito midiático aqui na França, atualmente se fala muito dessa moça, então é óbvio que os advogados, né, que pegam um caso assim, eles ficam famosos. Então ele tem 3 advogados e todos esses advogados sempre entram com recurso para tentar tirar ele, uma liberdade provisória, e até hoje ninguém conseguiu nada. Ele está preso, mas ele jura que ele é inocente. A família e os amigos da Delphine, até hoje, eles fazem busca tentando achar pelo menos o corpo da Delphine, porque eles sabem que depois de todo esse tempo eles não vão mais achar a Delphine com vida, mas pelo menos eles querem saber o que aconteceu, para saber se eles acham também um culpado de tudo isso. Quem fez isso com a Delphine e por quê? Esse é o nosso caso de hoje, um caso aí pra gente pensar, pra gente refletir, pra gente ficar em alerta. A gente nunca sabe quem tá do nosso lado, a gente não conhece as pessoas, seja alguém que tá casado com a gente há muito tempo, às vezes o casamento tá desgastado, às vezes a pessoa conversa, quer separar, mas o outro não quer, daí acaba entrando uma terceira pessoa na conversa e fica um negócio estranho, ou então tem um marido ciumento, a gente nunca sabe o que as pessoas têm na cabeça, por isso que a gente tem que abrir o olho e ficar esperto e cuidar da nossa segurança. Quando eu tiver mais alguma informação sobre o caso da Delphine, eu vou voltar aqui
E vou fazer, claro, um novo vídeo para vocês para contar o desfecho dessa história. Mas atualmente não tem nada sobre o desaparecimento da Delphine. É um grande mistério aqui na França. Ninguém sabe para onde essa moça foi, o que aconteceu com ela. Muito obrigada pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo, galera.